Passo agora a palavra ao senhor Jorge Arantes, quiropraxista e fisioterapeuta, que foi docente da Universidade AMB Morumbi, em São Paulo. Muito obrigado. Bom, sou Jorge Arantes, como ele já apresentou. Quando me convidaram para falar aqui, era para falar um pouquinho da diferença, né, que eu tive de experiência entre a faculdade e a minha prática entre fisioterapia e quiropraxia. Então, eu vou tentar trazer a forma mais prática essas duas experiências distintas que eu vivo e que eu vivi durante a minha graduação e desde a minha escolha das graduações. Eu sou apaixonado pelas duas profissões, de fisioterapia e de quiropraxia. E para escolher as profissões, quando a gente está lá adolescente, foi muito interessante porque eu queria alguma coisa na área da saúde, não sabia bem o que eu queria para a minha profissão. E você vai vendo algumas situações do dia a dia para fazer você escolher aquilo. E quando eu tinha 13 anos, a minha mãe passou por uma cirurgia de câncer, perdeu o movimento parcial do braço, e a fisioterapia, junto com a força de vontade dela, facilitou ela voltar 100% daquele movimento do braço, o qual ela tinha perdido. Então, isso sempre marcou minha vida, mesmo com 13 anos, eu nem pensava o que eu queria da vida ainda, de profissão, e me ajudou a escolher a profissão da quiropraxia, a reabilitar as pessoas, me encantava isso de devolver a função para aquela pessoa viver o máximo da vida dela. Enquanto eu estava ali, com 17 anos, estudando o que eu queria algo na saúde, a profissão que mais me encantou de eu ler as coisas, e falar, isso aqui é a profissão da saúde, foi a quiropraxia. Quando eu lia sobre a quiropraxia, de verdade mesmo, era a única profissão que vibrava no meu coração, que falava assim, isso fala mais de saúde do que de doença. Quando eu lia a história, os princípios, o que era a profissão da quiropraxia, entrava, vibrava e falava, é isso que eu quero. Eu quero uma profissão da saúde, eu quero uma profissão onde vai levar mais alegria, vai devolver mais vida para todo mundo. E aí acabei escolhendo e optando por fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Fazia a fisioterapia e a quiropraxia. E aí toda a diferença aumentou ainda mais, né? Então, a escolha, o porquê eu escolhi a quiropraxia era um, o porquê eu escolhi a fisioterapia era outro. Quando eu entrei na faculdade, toda a faculdade, a experiência, as entranhas da graduação em fisioterapia é baseado basicamente em reabilitação. Então, a gente está ali, tem aulas, seminários, palestras, as discussões ali é baseado em como devolver a função para aquele paciente. Por exemplo, um atleta que se machuca ali no campo, no meio da fisioterapia, caramba, qual ligamento que lesionou, quanto tempo de recuperação, essa troca de ideia que vai acontecendo. Isso é o que a gente respira na faculdade de fisioterapia, é como devolver, né? Eu imagino na época do Covid, como que devia ser a conversa, caramba, como reabilita o cara que foi entubado, que não foi... Eles respiram isso, a reabilitar, devolver as funções para as pessoas, a profissão nasceu para isso. Já na experiência como estudante em quiropraxia, a gente fala de complexo de subluxação vertebral o tempo inteiro, a gente fala de coluna, a gente respira a coluna. Então, um atleta ali que se machuca e vai para a mídia de todo mundo, aquele mesmo assunto nas entrelinhas, nos corredores do curso de quiropraxia, caramba, será que se ele tivesse ajustado, ele teria se machucado? Né? Será que ele não conseguia ter uma resposta mais rápida para não lesionar ali? Quer dizer, é a mesma história, só que o contexto na faculdade de quiropraxia é totalmente diferente. E o quiropraxista ele fica falando de coluna e complexo de subluxação vertebral os 4 anos. Quando eu fiz, eram 4 anos e meio. A gente entra na faculdade, você descobre uma coisa mágica, que vicia, parece que aquela coisa pega e te pica. O cérebro manda em tudo, só que para o cérebro mandar no seu corpo inteiro, fazer seu coração bater, pulmão respirar, digestão, precisa de fio. Nada funciona Wi-Fi ainda no corpo, por enquanto. Precisa de fios, sai um fiozão do cérebro que passa pela coluna, entre os ossinhos da coluna, as vértebras, sai lá a informação para o corpo inteiro. Se algo no meio do caminho, se essas vértebras não funcionam direito, e a gente vai chamar isso de complexo de subluxação vertebral, que é a base da profissão da quiropraxia, está acontecendo, aquele corpo não vai se expressar perfeitamente. A homeostase, aquela vontade do corpo de voltar para o seu estado perfeito, não acontece. E a gente passa 4 anos pensando e falando e viciado nisso. Complexo de subluxação vertebral. Só isso, a gente é chato com isso. Vai em churrasco, fala disso,
fala disso. A gente fica, é isso, a gente respira, nosso coração bate quando fala disso. O olho do quiropraxista, do aluno de quiropraxia, brilha quando ele fala disso. O aluno em fisioterapia brilha quando ele fala de reabilitação. O coração dele bate, aquele sininho toca. Eu estou arrepiado em falar com vocês aqui sobre isso. Então, toda a graduação é diferente. Como o presidente aqui, o Daniel Facchini, falou, mais da metade do curso de quiropraxia é só sobre quiropraxia. Não tem... as disciplinas não se sobrepõem. São disciplinas só de quiropraxia, mais da metade do curso de graduação de quiropraxia. E eu tenho certeza, não sei em números, mas a minha base, como estudante e como fisioterapeuta, mais da metade, muito mais da metade da faculdade de fisioterapia é conteúdo só de fisioterapeuta. Não tem como aquilo lá ir para outra profissão, ou seja, é muito diferente uma coisa da outra. Ou seja, mais das duas faculdades são histórias diferentes, conteúdos diferentes. E aí a gente se gradua com essas duas experiências totalmente diferentes, e hoje, com mais de 20 anos de experiência nesse meio, entre graduação, professor universitário por 8 anos, minha prática clínica como empresário, um monte de coisa nesse âmbito da fisioterapia e quiropraxia, a prática fica mais evidente a diferença. Eu gosto de usar um exemplo. Pega um caso, uma pessoa que tem uma dor lombar. E essa pessoa ela busca a clínica escola de fisioterapia. Ela vai lá numa faculdade de fisioterapia com a dor lombar e busca fazer uma avaliação ali com aquele estagiário do último ano para cuidar daquela dor lombar dele. Aquele estagiário, junto com o supervisor, vai avaliar e vai usar os recursos da fisioterapia para cuidar daquela dor lombar dele. Tá, vou usar exemplos aqui, mas tem diversas opções. Vai usar eletroterapia, alongamentos, fortalecimento, exercícios para melhorar aquilo. Ou seja, o fisioterapeuta vai usar o máximo de recursos que ele aprendeu durante os 4 anos de graduação para corrigir aquele sistema que está machucado. Vai reabilitar aquilo para parar a dor e voltar às funções normais. Essa mesma pessoa procura a clínica escola da quiropraxia, vai lá no CIS, na Embi Morumbi, por exemplo, e ele, o mesmo dia, o mesmo caso, vai ser atendido por um estudante de quiropraxia que está lá estudando há 4 anos na faculdade, junto com o seu supervisor, vai olhar aquele mesmo caso e qual que vai ser a conduta? Vamos entender onde tem um complexo de subluxação vertebral aqui. Vamos entender que hora que o cérebro parou de se comunicar perfeitamente com esse corpo, vamos corrigir e devolver a capacidade natural que todo o corpo tem, é inerente de corpo todo vivo querer voltar ao estado saudável sozinho. Só que perdeu. O quiropraxista, o aluno, junto com o professor, vai procurar, vai corrigir e devolver essa capacidade do corpo fazer isso. Excelente. E se for nos dois, no físio e no quiro, maravilhoso. Um vai cuidar do tecido lesionado e o outro vai devolver a capacidade do corpo de voltar ao estado saudável mais rápido. Ou seja, vai até potencializar, um potencializa o outro. Né? Então, a prática clínica dos dois é totalmente diferente. Né? Como, até para entrar já nas considerações finais aqui, não vou avançar no meu tempo como o Daniel, eu não consigo hoje imaginar, e falando isso mesmo de coração, tanto é que eu não trouxe texto aqui pronto, um fisioterapeuta que não viveu a faculdade de quiropraxia, eu não consigo imaginar esse cara vibrando, o coração dele batendo pelos princípios e pela história da profissão da quiropraxia. Eu não consigo, não cabe, eu não consigo pensar, não consigo materializar na minha mente como que alguém que não passou pela experiência da faculdade de quiropraxia, de ficar 4 anos falando de complexo de subluxação vertebral e coluna, e como que o corpo funciona sozinho, e a gente se emociona quando a gente fala disso, querer praticar a quiropraxia. Essa pessoa, sim, vai aprender a manipular, essa pessoa vai aprender a fazer um monte de coisa, mas nunca ela vai vibrar, ela nunca vai ter um raciocínio clínico de um quiropraxista. Como eu não consigo imaginar um quiropraxista que não viveu 4 anos na faculdade de fisioterapia, respirando, coração batendo por reabilitar aqueles tecidos daquela pessoa, fazer com que ela seja um fisioterapeuta ou que ela consiga usar os recursos da fisioterapia. Então, eu não consigo juntar, eu não consigo ver semelhança entre as duas profissões, vivendo há 20 anos nesse meio e vivendo essa minha experiência, passando pelas 2 graduações. Eu acho que é isso que eu queria trazer hoje, além da carga horária diferente,
dos princípios e conduta ser diferente, o que vibra no coração do fisioterapeuta é diferente do que vibra no coração do quiropraxista. O raciocínio clínico do fisioterapeuta é diferente do raciocínio clínico do quiropraxista. E se alguém tem dúvida sobre isso, eu convido um dia, uma coisa muito simples. Vai um dia no estágio da quiropraxia, qualquer universidade de quiropraxia. Vai lá, pega 10 perguntinhas, vai lá e pergunta para qualquer estagiário ali aquelas 10 perguntas sobre algum assunto. E pega essas 10 perguntas, vai numa outra faculdade, ou na mesma faculdade, conversa com o estagiário em fisioterapia, e faça aquelas 10 perguntas também para aquele fisioterapeuta. Você vai ver que você está em mundo totalmente diferente. A resposta de um vai ser totalmente diferente da resposta do outro. Isso eu tenho certeza absoluta que vai acontecer com vocês, se vocês procurarem esses estagiários de físio ou de quiro. Então, queria encerrar aqui, dizendo que a diferença é gritante, entre uma profissão e outra, e agradecer muito, eu sou muito grato à fisioterapia e à quiropraxia, duas profissões maravilhosas. A fisioterapia, uma gratidão imensa, por exemplo, ela me reabilitou no pós-Covid, no qual fiquei internado com 60% do pulmão ocupado, e jamais um quiropraxista conseguiria fazer isso comigo, eu estar aqui de novo trocando uma ideia com vocês. E sou muito grato à quiropraxia, que é onde eu vibro, que é onde eu trilho toda a minha profissão, tudo que eu faço. Então, gratidão imensa a essas duas profissões, da fisioterapia e quiropraxia, e gratidão imensa a todo mundo que veio aqui ouvir e que está lutando pela verdadeira quiropraxia, pela quiropraxia segura, que vai trazer muito conforto e muita saúde e boas coisas para a população brasileira, assim como já faz em outros países do mundo afora aí. Obrigado. Agradeço.